Uma estrutura de metal de centenas de metros de altura pode vibrar até o colapso, não por causa de um furacão, mas devido a uma brisa constante que a maioria de nós mal sentiria no rosto. Em engenharia, existe um fenômeno onde o vento, ao encontrar um obstáculo fixo, não passa por ele de maneira uniforme. Ele se desprende em vórtices, pequenas espirais de ar que se alternam de um lado para o outro. Se a frequência desses vórtices coincidir com a frequência natural de oscilação da estrutura, o resultado é um movimento rítmico que ganha força a cada segundo. É o momento em que a rigidez do aço se rende à cadência invisível do ar, transformando uma estrutura sólida em algo que, para os olhos, parece flutuar ou ondular. O que acontece quando o design humano encontra uma força da natureza que não pode ser vista, apenas sentida através de suas consequências catastróficas? Muitas vezes, a resposta não está em falhas de material ou negligência óbvia, mas em uma simplificação perigosa de como o ambiente real interage com objetos estáticos. Ao longo das próximas camadas, vamos explorar como o isolamento de certas paisagens e a escala de construções monumentais criam laboratórios de testes involuntários, onde a física básica se torna um adversário implacável. A ideia de que um objeto inanimado pode entrar em ressonância com o ambiente é algo que desafia nossa percepção de estabilidade. Quando olhamos para uma torre de transmissão, uma ponte suspensa ou uma antena isolada em uma montanha, vemos apenas a massa e a altura. No entanto, para a física, essas estruturas são instrumentos musicais gigantescos. Elas possuem uma nota fundamental, uma frequência na qual vibram naturalmente se forem atingidas. Quando o vento sopra, ele cria um padrão de pressão que atua como um arco de violino sobre as cordas de uma estrutura metálica. Se a velocidade do vento for constante, o ritmo dos vórtices pode se sincronizar com a frequência natural da estrutura, forçando-a a oscilar cada vez mais alto. Esse fenômeno é particularmente perigoso em ambientes onde o vento é previsível e laminar, como em vales profundos ou planícies abertas, onde não há obstáculos naturais para quebrar o fluxo de ar. O que torna isso intrigante é o fato de que, em muitos casos, o vento nem precisa ser forte. Ele só precisa ser constante. É uma dança silenciosa entre a geometria do objeto e o movimento do fluido que o rodeia. A estrutura não quebra porque é fraca, mas porque ela se torna perfeitamente eficiente em absorver a energia do vento. Em regiões remotas, onde a manutenção é rara e o monitoramento é escasso, pequenas estruturas metálicas podem passar anos oscilando em escalas microscópicas. Esse movimento constante, embora imperceptível, gera fadiga no metal. É um processo lento, quase biológico, de degradação. As juntas, os parafusos e as soldas começam a sofrer microfissuras. O que era uma peça sólida e monolítica torna-se uma rede de tensões internas acumuladas. É o preço do isolamento, o que não é visto, não é corrigido, e o que não é corrigido acaba sendo moldado pelo tempo e pelo ambiente. Aqui encontramos uma tensão silenciosa. A engenharia moderna é baseada em modelos que prevêem essas forças, mas a natureza raramente se comporta de forma linear. Em locais de difícil acesso, onde a neblina e a umidade corroem as superfícies e a variação térmica dilata e contrai o metal, a estrutura original perde sua forma geométrica ideal. O que foi projetado para ser estável torna-se, com o passar das décadas, um sistema instável. As pequenas deformações causadas pela erosão e pela gravidade alteram a frequência natural da estrutura, tornando-a, ironicamente, ainda mais suscetível ao fenômeno de ressonância do vento. Podemos observar isso em muitas paisagens extremas.
uma estrada deserta que serpenteia por um penhasco, guardada por torres de sinalização que parecem abandonadas. Elas permanecem lá por anos, submetidas a ciclos de calor intenso e frio glacial. O metal se expande, o solo cede milímetros e a estrutura se inclina levemente. Esse desvio, por menor que seja, altera a forma como o vento interage com a torre. O que antes era uma estrutura aerodinamicamente neutra agora cria zonas de turbulência localizadas. O ambiente, antes um cenário de fundo, torna-se um agente ativo que reescreve a funcionalidade da construção. Nesse ponto, a questão deixa de ser sobre a qualidade do projeto original e passa a ser sobre a inevitabilidade da mudança. Nenhuma construção é permanente, mas algumas são projetadas como se fossem. Quando as forças naturais começam a dominar a forma de um objeto artificial, entramos em um território de incerteza. É o momento em que a estrutura deixa de ser uma ferramenta humana e se torna um elemento da paisagem, sujeito às mesmas leis de desgaste que uma rocha ou uma árvore, mas sem a capacidade de se regenerar. Considere as grandes fendas naturais e desfiladeiros onde as correntes de ar são canalizadas. Construir qualquer coisa ali exige um respeito absoluto pelo fluxo invisível do ar. Quando esse respeito é substituído por uma confiança excessiva na resistência dos materiais, o colapso torna-se uma questão de tempo e de alinhamento de variáveis. O perigo não está no vento extremo, mas na ressonância harmônica que ocorre em condições cotidianas. É o desastre que nasce da rotina, do movimento repetitivo que, sem alarde, desmantela a resistência de toneladas de aço. À medida que nos aprofundamos na mecânica desse processo, percebemos que o isolamento geográfico atua como um filtro. Em cidades, as vibrações são amortecidas pela densidade das construções e pelo ruído constante de fundo. Em áreas selvagens, o silêncio e o espaço aberto permitem que a ressonância atinja níveis que seriam impossíveis em outros lugares. O vento tem o espaço necessário para organizar seus vórtices, e a estrutura tem a liberdade de oscilar sem interrupções. É uma forma de isolamento que potencializa a física, criando um cenário onde a natureza retoma o controle de forma lenta e implacável. Essa compreensão muda a forma como olhamos para as paisagens vazias. Aquela torre solitária no horizonte ou aquela ponte metálica sobre um abismo não são apenas monumentos à engenharia. Elas são participantes de um diálogo constante com o ambiente. O que parece estático é, na verdade, um sistema em equilíbrio precário, constantemente ajustando-se a pressões que mal podemos perceber. A verdadeira estranheza do nosso planeta não reside apenas em fenômenos geológicos raros, mas no fato de que as forças mais simples, como o movimento do ar, possuem a capacidade de transformar o nosso mundo construído em formas que nunca pretendemos que existissem. Afinal, o colapso não é o fim da história, mas a resolução final de uma tensão que vinha sendo construída por anos. Quando a estrutura finalmente cede, ela não está sendo derrotada pelo vento, mas sim cedendo à sua própria natureza de objeto físico em um ambiente dinâmico. A lição que fica, gravada na deformação do metal e na paisagem que o cerca, é que a estabilidade é apenas uma ilusão temporária. O planeta não é um cenário fixo, mas um campo de forças em constante negociação, onde a rigidez é sempre uma desvantagem diante da persistência dos elementos. A próxima vez que observar uma estrutura monumental em um ambiente isolado, lembre-se que, por trás da aparente solidez, existe uma contagem regressiva silenciosa, ditada pelo ritmo invisível do ar que a rodeia. O mundo não para, e as estruturas que deixamos nele são apenas convidados temporários em um espaço que nunca deixa de se mover.